Abertura, sequências de imagens do plenário do Tribunal Regional do Amapá e seus magistrados. A tela com fundo branco, selo de premiação diamante. Boa tarde a todos e todas que nos acompanham em mais uma sessão Foco de no desembargador João Lages, de pele clara, cabelos escuros, usa óculos de armação quadrada, neste 15 de março de 2020. roupas pretas com gravata vermelha. Acolhidos e nesta nossa sessão, eu saúdo os nossos eminentes pares, todos os juízes que compõem a corte, a doutora Sara, desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Na barra inferior da tela, 22ª Sessão Judiciária Ordinária do TRE. Judiciária Ordinária do TRE, submetendo aos pares a ata da sessão anterior. Se não houver nenhuma necessidade de alteração ou acréscimo, declaro a ata aprovada. Ata aprovada. Vamos chamar em julgamento conjunto os itens 1 e 2 da pauta. O item 1 é a AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral 601.667 de 2022, origem Macapá, relator, juiz, desembargador Carmo Antônio, investigante, o Ministério Público Eleitoral, investigados, Fábio Wilson Moreira Jucá, este que será defendido pelo advogado Luciano Del Castillo Silva. Também como investigados, Felipe Luan Moreira Barreto e Irlon Sarmento Moraes. Em conjunto com o item 2 da pauta, é a representação especial 601.666 de 2022, origem Macapá, relator o mesmo, desembargador Carmo Antônio, representante é o Ministério Público Eleitoral e representados os mesmos. Comporão a turma julgadora junto com o relator, os vogais juízes Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, Paola Santos, Rivaldo Valente e João Lages. Ilustre relator, boa tarde, Vossa Excelência está com a palavra. Imagem ampla do plenário. Oi, presidente? Oi, Carmo. Porque a minha conexão estava instável, eu não ouvi. Vossa Excelência deu a palavra a mim? Sim, eu fiz o pregão, desembargador, e passei a palavra a Vossa Perfeito. Excelência. Senhor presidente, ilustres pares... Imagem ampla do plenário, com a palavra o desembargador Carmo Antônio. É a procuradora, doutora Sara. Doutora Sara, senhora procuradora, aqueles que nos acompanham pelo plenário do Tribunal Regional Eleitoral e também que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, eu já lhe comuniquei, e a equipe técnica, que eu estou participando remotamente e o notebook... apareceu uma mensagem dizendo que o Zoom não estava detectando a câmera do meu notebook. É um probleminha técnico, então por isso eu peço a Vossa Excelência autorização. Como eu não consegui acessar a câmera, eu peço a Vossa Excelência para poder participar sem a câmera, para não prejudicar o julgamento desse processo. Perfeito, não é óbvio, se algum pode prosseguir, desembargador. Excelências, primeiramente, eu esclareço que o pedido de pauta atende à regra do artigo 96b da Lei das Eleições, segundo a qual as ações eleitorais ajuizadas por parte diversa sobre os mesmos fatos devem ser reunidas para julgamento em conjunto. Na espécie, o órgão ministerial ajuizou ambas as ações. E também eu esclareço que eu elaborei voto único no julgamento das demandas para facilitar a compreensão e tornar mais dinâmico o enfrentamento das alegações das partes, já que as ações tratam dos mesmos fatos, ou seja, oferecimento de vantagem pessoal correspondente à promessa de emprego e transporte regular de eleitores, consubstanciando, segundo o Ministério Público Eleitoral, tanto a captação ilícita de sufrágio como abuso de poder econômico. Eu vou começar pela representação especial número 601.666 de 2022. Trata-se de representação especial proposta pelo Ministério Público Eleitoral em face de Fábio Wilson Moreira Jucá, Irlon Sarmento de Moraes e Felipe Luan Moreira Barreto, por suposta captação ilícita de sufrágio consistente no oferecimento de cestas básicas
e valores aos eleitores em troca de votos no contexto das eleições gerais de 2022. O Ministério Público Eleitoral narrou que no dia 29 de novembro de 2022, primeiro turno das eleições, durante as atividades da Operação Horus, o veículo conduzido por Felipe Luan Moreira Barreto e passageiro Irlon Sarmento de Moraes foi detido pela Polícia Rodoviária Federal, dando ensejo ao inquérito policial número 2022-0068-873 da DPF. Durante a busca veicular, encontraram 37 cestas básicas e cerca de 700 santinhos do candidato a deputado estadual Fábio Wilson Moreira Jucá, número 40130. O Ministério Público Eleitoral afirmou que, no caso sob análise, observa-se a clara ocorrência da captação ilícita de votos para beneficiar a candidatura de Fábio Jucá, sobretudo porque Felipe Luan Moreira é primo do candidato. Sustentou que a finalidade ilícita é extraída de elementos existentes na situação. E qual seria essa situação? O quantitativo elevado de cestas básicas e santinhos, a contradição quanto ao pagamento das cestas básicas entre a manifestação de Irlon e da testemunha Rosiane da Costa Santana, e, finalmente, que os fatos ocorreram faltando 3 dias para a realização do primeiro turno das eleições. E, ao final, requereu a condenação dos representados às sanções do artigo 41A, caput da Lei das Eleições. O representado Fábio Jucá apresentou defesa, solicitando a nulidade das provas pela não lavratura do auto de prisão em flagrante e pelo irregular acesso aos dados celulares. E, na fundamentação, alegou a inexistência de ato ilícito e pediu a procedência das acusações. Os demais investigados, apesar de citados, não apresentaram contestação. Após, deferiu-se a juntada de documentos, o compartilhamento dos elementos produzidos nos autos do inquérito policial e a oitiva de testemunhas. Em suas alegações finais, o representado Fábio Wilson Moreira Jucá afirmou que o procedimento foi ilegal, que as provas são ilícitas e nulas, não há nexo de causalidade entre as imputações e o representado, não há prova cabal e robusta do alegado ilícito e, por fim, solicitou improcedência da ação e, subsidiariamente, que a sanção de multa seja aplicada no mínimo legal. O Ministério Público, por sua vez, rebateu as alegações da defesa, mencionando a observância da cadeia de custódia de prova, a impossibilidade de um juízo civil anular a prova produzida pelo juízo criminal e a ausência de nulidade dos atos praticados durante a prisão em flagrante. Ratificou o pedido de condenação dos representados, as sanções do artigo 41 caput da Lei das Eleições e a procedência da representação especial em decorrência da oferta e entrega de cestas básicas à população em troca de votos. Esse é o relatório, excelências, da representação especial. E quanto à ação de investigação judicial eleitoral, que aborda o mesmo fato, que é a 601.667/2022, eu registro que, sobre os mesmos fatos, o Ministério Público propôs a ação de investigação judicial eleitoral em face de Fábio Wilson Moreira Jucá, Irlon Sarmento de Moraes e Felipe Luan Moreira Barreto, afirmando que a oferta e entrega de cestas básicas e valores à população em troca de votos caracterizou também abuso de poder econômico. E o órgão ministerial narrou os mesmos fatos da representação e, ao final, pediu a procedência da ação para a cassação do registro de diploma de Fábio Wilson Moreira Jucá e aplicação da sanção de inelegibilidade aos investigados. Devidamente citados, o investigado Fábio Wilson Moreira Jucá repetiu os argumentos e provas da representação, solicitando a improcedência dos pedidos. Já Irlon Sarmento de Moraes e Felipe Luan Moreira Barreto novamente permaneceram inertes. Esses são os relatórios, excelências. Obrigado, desembargador. Vamos inicialmente passar a palavra
a ilustre representante do Ministério Público, Foco doutora no Sara. Seja desembargador muito João bem-vinda, Lages, Vossa presidente Excelência do está com TRE. a palavra. Obrigada, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos julgadores, Foco na ilustres Procuradora advogados aqui Regional presentes. Eleitoral Sara Tereza, de Conforme pele foi clara, exposto cabelos pelo escuros excelentíssimo medianos, relator, está de maquiagem no contexto feita, das eleições com batom gerais nude de em seus lábios. 2022, a Está Procuradoria sentada de Regional frente do para uma Amapá tela de ajuizou a computador. ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico e representação especial por captação ilícita de sufrágio em face de Fábio Wilson Moreira Jucá, A Procuradora Felipe Regional Barreto Eleitoral e Sara Irlon Tereza faz Moraes. parte da mesa do Pleno. O fato que ensejou o ajuizamento das ações ocorreu em 29 de setembro de 2022, às vésperas, portanto, do primeiro turno das eleições, quando o veículo conduzido por Felipe Barreto e Irlon Moraes foi detido em barreira policial realizada pela Polícia Rodoviária Federal no município do Oiapoque. Durante a inspeção realizada no interior do veículo, foram encontradas 37 cestas básicas espalhadas no banco de passageiros e na mala do automóvel, bem como uma elevada quantidade de santinhos, cerca de 700 santinhos, do candidato ao cargo de deputado estadual, Fábio Jucá. Excelências, o Ministério Público pediu para reproduzir algumas imagens que foram extraídas dos autos. E, nessa oportunidade, eu peço para ser exibida a imagem número 1. Imagem ampla do plenário. Como dito, essas imagens foram extraídas dos autos e mostram os bens apreendidos na ocasião. Anote-se que, com a revista do veículo, o material de campanha de Fábio Jucá foi encontrado embaixo do banco do motorista, o que revela o intuito dos investigados de ocultar tal material. Ademais, destaque-se que Felipe Luan informou no momento da abordagem que o candidato Nesse momento, a Fábio Moreira apresentação de Jucá era slide seu do Ministério primo. Público O Eleitoral. policial militar responsável pela abordagem dos investigados, capitão Éder Martins, quando ouvido pela Na autoridade tela, a policial, imagem 1. destacou que a versão apresentada por Irlon era a de que as cestas básicas tinham como destino a ONG Abrace, localizada em Oiapoque, e que ambos os conduzidos negaram ter qualquer relação com a campanha política. Contudo, não foram apresentadas notas fiscais para as cestas básicas encontradas no interior do veículo. Por seu turno, Felipe Barreto informou à equipe policial que estava apenas apoiando a Abrace na distribuição das cestas básicas em Oiapoque, mas que essa atividade não tinha nenhuma relação com a compra de votos. No depoimento prestado por Felipe Barreto à autoridade policial, o investigado destacou que foi contratado por Irlon, tendo sido acordado que transportaria este último de Macapá para Oiapoque pelo valor de R$300. E ainda, em Macapá, ambos os investigados foram até um atacadista adquirir as cestas básicas que posteriormente foram encontradas no interior do veículo. Esse é o teor do depoimento prestado por Felipe Barreto. Adicionalmente, informou que Irlon não teria realizado o pagamento das mercadorias, tendo recebido apenas a informação de quanto seriam. Seria em torno de R$ 1.250. Contudo, este último não comentou quem pagaria pelas mercadorias. Afirmou que Irlon não tinha conhecimento dos santinhos no interior do veículo e, por fim, destacou que seu vínculo com Irlon resumia-se à prestação de serviços de motorista e que Irlon não realizava campanha para Fábio Jucá. Quanto ao investigado Irlon Moraes, em depoimento prestado à autoridade policial na ocasião do flagrante, este destacou, em síntese, que trabalhava com publicidade digital, tendo prestado serviços para candidatos que concorriam ao Legislativo Federal e ao Executivo Estadual. Destacou que realizava ações solidárias no município de Oiapoque com uma frequência de 2 vezes ao mês, sendo tais ações desenvolvidas pela associação denominada Abrace e em suas redes sociais pessoais. Destacou que a Abrace doa alimentos, roupas, remédios e presta outras assistências a pessoas vulneráveis e que as cestas básicas apreendidas no interior do veículo faziam parte da ação a ser realizada naquele final de semana. Nesse ponto, merece destaque o fato de que o final de semana em questão foi o mesmo quando fora realizado o primeiro turno das eleições de 2022. Irlon informou à autoridade policial que as cestas básicas já estavam compradas em Macapá, tendo sido responsável somente pelo transporte das mesmas. Contudo, não informou que fora a pessoa responsável pela compra das cestas, quem fora. Também afirmou que contratou os serviços de motorista de Felipe pelo valor de R$250.
o que é dissonante do que Felipe prestou em seu depoimento, e abasteceu o veículo utilizado no transporte. Destacou, por fim, que desconhecia o fato de Felipe e Fábio Jucá serem primos e de que Felipe portava material de campanha de Fábio Jucá. Pelos depoimentos prestados na sede da Polícia Federal, pelos ora investigados, Felipe e Irlon observam-se inúmeras contradições e pouca credibilidade em seus relatos. A primeira diz respeito ao valor do suposto contrato de transporte, já que cada um dos ouvidos declarou valor diferente. É certo que qualquer contrato só tem início após o acerto de quanto será pago pelo serviço prestado, de forma que a dissonância entre os montantes mencionados por cada um dos supostos contratantes e o contratado pelos supostos contratantes enseja a ausência de credibilidade de suas afirmações. O segundo evento, que retira a credibilidade das declarações dos investigados, refere-se à afirmação feita por Felipe quanto ao desconhecimento de Irlon de que haviam materiais de campanha de Fábio Jucá no interior do veículo. Não é fácil crer, nem mesmo de boa-fé, que Irlon desconhecesse tal material. A viagem entre Macapá, de onde as cestas saíram, e o Oiapoque, onde foram apreendidas, dura mais de 8 horas, de modo que os poucos e contraditórios elementos fáticos apresentados por Felipe e Irlon não se demonstram compatíveis com a extensão da viagem, cuja companhia compartilhada entre eles permitiria demandar o fornecimento de mais detalhes a respeito dos eventos que antecederam a apreensão das cestas, além de que é, no mínimo, exigível que aquilo que fosse dito por eles restasse coerente e uníssono. Não foi o que ocorreu, como se viu. A terceira discordância é relativa à aquisição das cestas. Felipe Moreira alegou que Irlon, ao pegar as cestas na distribuidora, não efetuou o pagamento naquele momento, embora tenha perguntado sobre o custo delas e recebido como resposta o valor de R$ 1.250, o qual seria posteriormente pago. Irlon, por sua vez, alegou que era apenas encarregado de transportar as cestas alimentícias, uma vez que já estavam pagas. Mais significativa ainda é a declaração de Irlon, que mesmo tendo se identificado como vice-presidente da Abrace, disse que não sabe quem teria efetuado o pagamento das cestas básicas que seriam distribuídas pela própria instituição. Ainda sobre a aquisição das cestas básicas, anote-se que, em depoimento prestado por Rosiane da Costa Santana, que se apresentou como presidente da Abrace, esta afirmou que Irlon foi quem comprou as cestas, que havia entregado aproximadamente R$ 1.000 ao investigado para que ele comprasse os kits. Tal divergência mina a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais tentam fazer crer a licitude do transporte e a distribuição das cestas básicas, uma vez que é inconcebível admitir que duas pessoas responsáveis pela gerência da associação tenham divergências tão banais num trato de assuntos tão relevantes como as circunstâncias da aquisição de tais produtos para distribuição. Assim, considerando a sequência de eventos identificadas pela autoridade policial no momento da abordagem, pelas declarações das testemunhas e dos conduzidos e pelas informações colhidas nas redes sociais, é possível constatar que Felipe Luan Moreira Barreto e Irlon Sacramento de Moraes atuavam de modo a beneficiar a candidatura de Fábio Jucá, com o fim de promovê-lo ao cargo de deputado estadual, valendo-se, para tanto, da promessa e da entrega de vantagens a inúmeros eleitores, no caso cestas básicas, acompanhada da distribuição de grande quantidade de santinhos em troca do voto daqueles do mencionado candidato. Tais fatos puderam ser confirmados pelos relatórios de análise produzidos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Horus, conforme o farto acervo probatório acostado aos autos. Da análise efetuada no aparelho celular pertencente a Irlon Sarmento Moraes, foi possível identificar que esse investigado atuou efetivamente em favor da campanha de Fábio Jucá, tanto que, muito embora Irlon negue possuir vínculo com a campanha do então candidato, é possível constatar que ele ingressou no grupo de WhatsApp referente à campanha de Fábio em agosto de 2022, ou seja, antes mesmo da prisão em flagrante que deu origem à investigação, o que denota o depoimento fantasioso de Irlon na ocasião do interrogatório. Eu gostaria que fosse colocada a imagem 2, por favor. Aqui nessa imagem nós vemos que, inclusive, o candidato chega a saudar o Irlon, dando boas-vindas a ele e ao grupo.
Para além da explícita intenção de burlar a fiscalização das autoridades, como se detalhará adiante, chama a atenção o fato de um dos contatos estar identificado por Fábio Jucá 2022. Cumpre registrar no ponto que o terminal telefônico indicado com o nome de Fábio Jucá 2022 é exatamente o mesmo a constar no registro de candidatura desse candidato. Pela informação de Polícia Judiciária número 29 de 2022, foram encontrados diversos diálogos travados por Irlon e terceiras pessoas que trabalhavam na campanha de Fábio Jucá, empregando meios ilícitos, compra de votos e promessas de vantagem, no caso, para o êxito de sua empreitada. Dani Stefani, identificada pela autoridade policial como secretária de Fábio Jucá, em diversos diálogos, aparece como figura determinante nos pedidos feitos por Irlon, buscando a captação ilícita de votos em benefício da candidatura do investigado Fábio Jucá. Imagem 3, por favor. Cumpre registrar que pesquisas nos bancos de dados disponíveis permitiu identificar que Dani Stefani é Daniele Stefani Pantoja da Silva, que aparece em diversas publicações de apoio a Fábio Jucá, tal como se pode ver na informação policial produzida, notadamente nas que eram divulgadas por Felipe Barreto, primo de Fábio Jucá. Ao contrário do que for afirmado por Felipe Barreto, a autoridade policial, na época do seu depoimento, de que sua principal atividade laboral era como motorista de aplicativo, pela análise das redes sociais do investigado, foi possível constatar sua intensa participação na campanha do investigado Fábio Jucá, o que confirma a hipótese ministerial de que, no momento da abordagem do veículo que transportava as cestas básicas apreendidas, Felipe estava, como de costume, prestando serviços rotineiros para a campanha do candidato investigado. Por sua vez, apesar de alegar que era apenas motorista de aplicativo, a atuação de Felipe Luan em prol da candidatura de Fábio, seu primo, é notória, tal como restou constatado por suas redes sociais. Imagens 4 e 5, por favor. Fábio Jucá tinha consciência de todos esses atos, uma vez que participava ativamente no grupo de lideranças, tendo inclusive feito pagamentos diretamente a Irlon, conforme se vê no diálogo abaixo, na imagem 6. No qual ele mesmo envia o comprovante de transferência oriunda de sua conta pessoal, vinculada a seu CPF, e confirma, abre aspas, te mandei um negócio aí, Irlon. Dessa forma, constata-se que Irlon recebeu valores em troca de seu serviço como cabo eleitoral de Fábio Jucá, embora não tenha sido devidamente registrado em sua prestação de contas. A atuação de Irlon na campanha de Fábio Jucá é ainda mais evidente pelo fato de terem sido encontrados cerca de 700 santinhos do candidato em questão no interior do veículo onde estava Felipe Luan e Irlon, quando da abordagem policial. Não bastasse isso, os dados extraídos dos celulares apreendidos permitiram identificar que Irlon também trabalha para Yuri Alesi, trabalhava, no caso. Imagem 7, por favor. Com efeito, Irlon articulava eleitores e arregimentava outras pessoas sob a promessa de algum pagamento em troca de apoio aos candidatos. Ademais, importa ressaltar que, pela informação de Polícia Judiciária número 29 de 2022, onde fora produzido o relatório de análise do celular apreendido com Irlon Moraes, foram encontrados elementos que atestam a atuação ilícita do investigado Irlon em favor da candidatura de Yuri Alesi, então candidato ao cargo de deputado federal. No entanto, quando tais fatos chegaram ao conhecimento desta Procuradoria Regional Eleitoral, o prazo limite para a propositura das ações cíveis eleitorais que visam a responsabilização dos candidatos e terceiros envolvidos já havia sido alcançado pela decadência. Porém, não se pode passar despercebido que os meios ilícitos utilizados pelo investigado Irlon Moraes para beneficiar a candidatura de Yuri Alesi foram os mesmos dos utilizados em benefício da candidatura de Fábio Jucá. De forma meramente exemplificativa, vejam-se alguns diálogos a vincular Irlon aos ilícitos eleitorais praticados. Imagem 8 e 9, por favor. Essas imagens a gente vê a solicitação, é possível ver a solicitação feita das cestas básicas e promessas de benesses eleitorais. Finalmente, destaque-se que, pelo relatório de análise de material apreendido que resultou na informação de Polícia Judiciária número 42 de 2023, onde foram analisados os dados do aparelho celular de Rosiane da Costa Santana, se vê que esta recebe algumas capturas de tela
de diálogos travados entre Irlon e pessoa identificada como Bia. Em tais diálogos, Irlon afirma que as cestas básicas apreendidas seriam para a compra de voto. Imagem 10. Verifica-se do diálogo acima que Irlon deixa claro que as cestas eram destinadas à captação do sufrágio. Além disso, é possível aferir que se tratam efetivamente de cestas encontradas por ocasião da prisão em flagrante, uma vez que menciona que, abre aspas, a polícia já indiciou todos nós. Ainda afirma que toda semana enviava valores em dinheiro a Rosiane, presidente da instituição Abrace do Oiapoque, que distribuía cestas básicas, apesar de ela alegar que a instituição não possuía nenhum envolvimento político. É inequívoco, portanto, por todos os elementos que compõem os autos do presente processo, que a campanha de Fábio Jucá utilizou-se de esquema destinado à compra de votos, visando a obter o apoio de eleitores em benefício desse candidato. Tais fatos jogam luz no absoluto descompasso entre a prestação de contas de campanha e a realidade a ela subjacente, visto que a campanha se valeu de pessoas não registradas para as atividades eleitorais, bem como a patente distribuição de recursos e benesses em troca de votos em favor do seu candidato. Vê-se, assim, que todos os elementos que vieram ao longo dos autos e ao longo da instrução processual permitem afirmar a ocorrência do abuso de poder consistente na articulação de estratégias visando promover Fábio Jucá no cargo de deputado estadual, evidenciada também a existência de pessoas não registradas na prestação de contas, o oferecimento, a negociação e o efetivo repasse irregular de recursos, tudo voltado ao aliciamento de eleitores e à compra de votos. Com essa manifestação, excelências, o Ministério Público pugna pela procedência das ações eleitorais propostas. Obrigado, doutora Sara. Obrigado pela manifestação. Vamos ouvir o doutor Luciano del Foco no Castillo desembargador Silva. João Lages, Ô, presidente Luciano, do TRE seja muito Amapá. bem-vindo. A palavra está com Vossa Excelência. Obrigado, excelentíssimo senhor presidente, João Guilherme Lages, excelentíssimo senhor relator juiz Carmo Antônio, excelentíssimo juiz eleitoral Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Paola Santos, Tina Santos, Rivaldo Valente, excelentíssima senhora procuradora Sara Cavalcante. A defesa de Fábio Jucá vem diante de Vossas Excelências jogar luz. Fazendo uso da tribuna, o advogado Luciano del Castillo, de pele parda, cabelos levemente grisalhos, cavanhaque parcialmente grisalhos, os óculos de armação redonda, toga preto, com detalhe verde em volta de seu pescoço. Instruem as presentes ações, tanto a representação quanto a AGE. O fato se originou de uma abordagem realizada no município do Oiapoque na antevéspera da eleição, no dia 29 de setembro, e que no interior do veículo em que se constava Irlon e Felipe foram encontrados cestas básicas e santinhos. Essas pessoas foram abordadas e conduzidas até a sede da Polícia Federal naquele município. Foram ouvidas, não foram comunicadas das suas garantias constitucionais, tais como prescreve o artigo 7º e 8º da Resolução 23.604, 640 de 2021, bem como do artigo 304, 306 e 309 do Código de Processo Penal, no que diz respeito ao direito de permanecer em silêncio, né, ao aviso que lhe foi dado, não atende à prescrição legal no que diz respeito a essa garantia constitucional. As autoridades competentes elas não foram comunicadas, não foi lavrado termo circunstanciado, auto de prisão em flagrante. Os conduzidos tiveram seus celulares apreendidos, né, tiveram os dados dos seus celulares acessados, sem que houvesse decisão judicial autorizando o acesso. Nessa decisão, os celulares foram apreendidos no dia 29 de setembro. Somente no dia 10 de outubro
foram requeridas cautelares específicas para a busca e apreensão dos celulares, a fim de convalidar a ilegalidade. A decisão só sobreveio no dia 20 de outubro, de modo que, no nosso entendimento, essa prova, esse acesso ilegal a esses dados, se encontra maculado pelo vício no procedimento adequado para a sua colheita, porque entendemos que deveria ter sido precedida de decisão judicial, não pós-cedida de decisão judicial. Acerca da nulidade das provas em sede de AIJ, em relação a provas produzidas em inquérito policial em ação penal, esse egrégio TRE já teve a oportunidade de invalidar em diversos processos, e aqui eu faço questão de citar apenas um deles, o Acórdão 770-6221, na ação de investigação judicial eleitoral 060-1719, dígito 48, de 2018, de relatoria do juiz João Guilherme Lage, no qual justamente esse egrégio corte entendeu que, pelo fato de não existir decisão prévia autorizando o acesso aos dados dos celulares, essas provas eram havidas como nulas, e esse é um dos pontos em que a defesa se insurge aqui da tribuna como matéria de defesa. O segundo ponto, excelências, diz respeito à ampliação da hipótese acusatória. O investigado ele se defende de fatos, e os fatos constantes da inicial diziam respeito à apreensão ocorrida na antevéspera da eleição. Sobreveio a inicial, a ação, nós apresentamos defesa em relação a esses fatos que foram imputados a Fábio Jucá, sobreveio a contestação à audiência de instrução e julgamento, e após a audiência de instrução e julgamento, o ilustre representante do Ministério Público juntou aos autos o relatório de análise dos celulares apreendidos, o que trouxe outros fatos que não guardam relação, que ampliou demasiadamente o espectro da acusação, da hipótese acusatória, que, a nosso ver, também se mostra como uma ilegalidade, porque feito após o prazo decadencial, e não existia mais a possibilidade de emenda da inicial nesse caso. Então, em relação a isso também, o investigado Fábio Jucá se insurgiu, apresentou defesa, pedindo para que esses fatos não sejam considerados em relação à ação. O outro ponto diz respeito ao mérito propriamente dito. Com a apreensão das cestas básicas, o investigado Fábio Jucá sustentou, em sede de defesa inicialmente, que a simples apreensão de cestas básicas e de santinho não configura o ilícito categorizado no artigo 41A. Isso porque é ausente qualquer uma dos verbos nucleares do referido tipo contido no artigo 41A. Então, apreender cesta básica e santinho por si só não constitui ilícito, não constitui captação ilícita de sufrágio. Esse egrégio tribunal aqui já teve oportunidade de diversas vezes se pronunciar a respeito dessa matéria, nas eleições de 2008, na qual nós atuávamos pela acusação. E, muito acertadamente, decidiu naquela quadra que esses fatos não constituem abuso, não constituem captação ilícita, porque ausente um dos elementos essenciais para a configuração, que é a identificação do eleitor aliciado. Não havia, com a apreensão da cesta básica, não há eleitor aliciado, e não há prova de promessa dessas cestas básicas a eleitor que seja identificável ou identificado. Essa jurisprudência, essa decisão aqui do TRE, essas diversas decisões, no caso das eleições de 2008, foram enfrentadas em grau de recurso no TSE, e o TSE sedimentou a jurisprudência nesse sentido, entendendo que não há ilícito quando não há eleitor identificado. Na instrução processual, os únicos eleitores que o Ministério Público apontou como sendo os eleitores corrompidos, eles eram eleitores daqui de Macapá. E, ouvidos em juízo, todos afirmaram a unanimidade que não receberam promessa, não receberam doação, não receberam benesse,
do investigado Fábio Jucá em troca de apoio ou de voto. Né? Isso consta, né, na ata de instrução do processo. Por outro lado, Excelência, não se encontra presente aqui o nexo de causalidade. O relatório, por mais que se considere as provas que foram juntadas a destempo, no caso aqui o relatório de análise dos celulares apreendidos, esse relatório ele traz textualmente que esses fatos eles se relacionam a outro candidato, Yuri Alessi. É importante que se diga que isso não fique subentendido ou que se tente esconder, porque esses fatos se relacionam a ele. Né? O Irlon, ele era declaradamente cabo eleitoral, né, do Yuri Alessi, que era outro candidato a deputado federal. Né? O deputado Fábio Jucá não fez candidatura casada, não fez campanha casada com Yuri Alessi. Né? Ele contratou os serviços de Irlon, acreditando que ele iria lhe trazer votos lícitos, né? Que ele iria trabalhar licitamente para a sua campanha. Né? Em nenhum momento, em nenhuma passagem das mensagens que citam o seu nome, existe alguma menção à compra de voto, aliciamento de eleitor. Pelo contrário, trata de propaganda. Irlon se apresenta como um produtor de conteúdo digital. Né? As transferências realizadas de Fábio Jucá para Irlon, elas têm um destino e uma finalidade que se encontram nas mensagens, que era para combustível, para que ele se deslocasse das comunidades. Não há referência em nenhuma mensagem em que é citado o nome de Fábio Jucá, a aliciamento de eleitor, a troca de cesta básica em troca de voto, ou algo nesse sentido. Pelo contrário, as únicas referências que existem nesse sentido são nos grupos de WhatsApp de Yuri Alessi. E aí o relatório ele é imprestável porque ele interpreta a informação, ele conclui o que não existe nos autos. Ele mistura, ele sobrepõe os fatos de forma maldosa, de forma maliciosa. Isso não deve ser admitido por essa corte. Eu peço que Vossas Excelências analisem esse relatório, que Vossas Excelências vão perceber que essas mensagens que constam, essas informações, elas são no grupo de WhatsApp de Yuri Alessi, que não tem nenhuma relação com Fábio Jucá. E, por fim, Excelência, não resta comprovado, por meio de prova robusta, no presente processo, o especial fim de agir. Né? Não há nos autos nenhuma informação de que o Fábio Jucá contratou ou pediu que o Irlon intermediasse compra de voto, doação de cesta básica em troca de voto. Eu volto aqui a repetir. Irlon, ele parece ser mais um desses charlatões que aparecem no período de campanha, que prometem mundos e fundos para vários candidatos e não entrega. Mas daí a se concluir que o investigado Fábio Jucá o contratou para adquirir ilicitamente voto, para conquistar ilicitamente voto, isso precisa ser provado. Isso precisa ser provado por prova robusta, em conteste. E nos autos não há. Eu repito, o próprio laudo, no seu preâmbulo, ele diz que os fatos levantados todas as diligências realizadas, elas apontam para um candidato, que é o Yuri Alessi. Não há quase referência, somente residual, a Fábio Jucá. E nenhuma dessas referências residuais, elas têm o condão e a força suficiente de comprometê-lo ou de enquadrá-lo em qualquer verbo nuclear do artigo 41A. Então, com base nesses fundamentos, Excelência, eu peço encarecidamente, de Vossa Excelência, que analise as provas, analise o laudo, analise os autos, para que seja feita justiça aqui neste egrégio plenário e essa ação seja julgada improcedente em relação a Fábio Jucá. Esses são os termos. Muito obrigado a todos. Nós aqui agradecemos, doutor Luciano, e eu devolvo a palavra ao ilustre relator. Presidente? Hoje não, desembargador, pode prosseguir. Certo. Excelência, eu ouvi atentamente não só a manifestação do Ministério Público, mas também da Defesa, e eu passo, então, à questão das preliminares.
A primeira preliminar, suscitada pela ilustre defesa, é no sentido de nulidade das provas. O Fábio Jucá suscitou a preliminar de nulidade das provas colhidas por ausência de flagrante, pela não lavratura do auto de prisão, bem como a nulidade do termo de acesso aos dados celulares. E eu estou registrando aqui, conforme esclarecido na decisão ID 5108-635, da representação especial 601-666, o inquérito policial número 2022-68873 trata-se de procedimento criminal autônomo, sob a supervisão do juízo da 4ª Zona Eleitoral, a quem competia verificar toda a legalidade. E nos autos, houve apenas o deferimento do compartilhamento das provas produzidas naquele procedimento, não competindo a análise sobre o flagrante questionado. Eu digo que, além disso, de acordo com o artigo 158A do CPP, essa cadeia de custódia, que é exatamente o conjunto de procedimentos para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas do crime, para rastrear a posse e manuseio, trata-se de meio garantidor da autenticidade das evidências coletadas e examinadas. No caso, os elementos comprobatórios derivam do inquérito policial 68873, da Polícia Federal do Amapá, e da busca e apreensão no bojo do processo número 600.062/2022. Os termos de apreensão, os relatórios de análise judiciária, a autorização judicial para a quebra do sigilo dos dados telemáticos, a realização de perícia por perito federal e a elaboração do lado técnico bastam para validar o caminho percorrido das provas. Do relatório disponibilizado constam os logs e hashes necessários à confirmação da autenticidade e veracidade dos dados. Ou seja, os documentos utilizados como meio de prova não se basearam em captura de tela ou print de conversas isoladas, em sim em laudo pericial de extração de informações de aparelhos celulares. Portanto, preservou-se a validade das provas e, por essa razão, estou indeferindo essa preliminar. Como vota nessa preliminar, juiz Anselmo Gonçalves. Com o relator. Juiz Paulo Madeira. Presidente, boa tarde a Vossa Excelência, a todos os pares, senhora Procuradora Regional. Foco no juiz de direito Paulo Madeira. De pele clara, cabelos grisalhos, com a barba parcialmente grisalhas, usa toga preta com detalhe vermelho em volta de seu pescoço. Tramitado perante o juízo, né, da 4ª Zona Eleitoral, me parece que, por ser uma questão de ordem pública, seria importante que nós enfrentássemos isso, né? Então, eu, pela leitura que foi feita aqui, eu considero, estou me manifestando exatamente sobre esse ponto, eu considero que não se pode falar em flagrante irregular, porque a apreensão ela foi feita dentro de uma operação que é público e notório que, durante os eventos próximos às eleições, são feitas diligências, são feitas barreiras, são feitas buscas, exatamente para poder identificar, porque ninguém sai com um carro, né, com uma placa em cima, dizendo assim, aqui tem material para compra de voto. É óbvio que essas situações só ocorrem quando são feitas abordagens. Então, isso não pode ser considerado um flagrante irregular, não foi flagrante preparado nem nada. E, com relação à cadeia de custódia e à demonstração, que as provas foram rígidas e foram coletadas e acompanhadas adequadamente, acho que o relator foi muito correto, muito pontual, porque, de fato, não foi apenas captura de tela, foi uma sucessão de indícios juntados com um laudo pericial que validou aquilo que constava, em princípio, como indiciário, mas depois, com a validação do laudo, isso passa a ser prova. Então, eu estou acompanhando o relator, fazendo apenas essa ressalva de que também estou dizendo que o flagrante foi regular. Perfeito. Juíza Tina Souza. Excelentíssimo senhor presidente, eminentes pares, douta Procuradora Regional Eleitoral,
Excelentíssimo senhor advogado, eu manifesto pela... Foco na juíza membro Tina Souza. Nessa preliminar. Juíza Paola Santos. Eu acompanho o relator, presidente. Juiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, Eminentes pares, doutora procuradora regional, ilustre advogado. Senhor presidente, da mesma Foco forma, no juiz da classe dos acompanho o advogados, relator, Rivaldo Valente. uma vez que ele esclareceu de forma bem fundamentada sobre a autonomia e independência da matéria criminal e a civil, e, sobretudo, da cadeia de custódia das provas. Então, por esta razão, eu acompanho o belíssimo voto do eminente relator. Eu também acompanho e o relator pode prosseguir. Está rejeitada essa preliminar. Pois não, excelência, a outra é de legitimidade Imagem ampla do passiva, que eu plenário. estou Com a citando de palavra, o ofício, desembargador porque Carlos por Antônio. expressa disposição legal, somente o candidato pode figurar no polo passivo da representação especial por captação ilícita de sufrágio e, desse modo, não se admite a inclusão de terceiros. E, nesse caso, o Irlon Sarmento de Moraes e Felipe Luan Moreira Barreto não ostentavam a condição exigida pela norma, ou seja, não eram candidatos. Então, por essa razão, eu estou acolhendo para excluí-los do polo passivo da representação especial. Eles continuam na AGE. Perfeito. Isso já é jurisprudência pacificada do Foco no TSE, desembargador então João está Lages, acolhida essa presidente do TRE ilegitimidade Amapá. em face desses dois na representação. Vossa Excelência pode prosseguir. Excelências, a representante do Ministério Público apresentou as imagens e são as mesmas imagens que constam aqui do meu voto. Então, para não ser repetitivo, eu vou apenas registrar os fatos aqui e sem as respectivas imagens, como eu disse, que já foram apresentados. Nos autos, discute-se aqui a ocorrência de captação ilícita de sufrágio e do abuso de poder econômico nas eleições gerais de 2022, conforme o relatório, e os fatos narrados consistem na oferta de cestas básicas e repasse de valores em dinheiro aos eleitores em troca de voto. As principais provas correspondem aos elementos coletados no EPL, número 2022, 68873, no termo de apreensão 3676-366-2022, bem como nas informações e diálogos extraídos de conversas pessoais e grupos de WhatsApp em que os investigados figuravam como interlocutores. Durante a operação realizada em 29 de novembro de 2022, encontrou-se na posse dos investigados Irlan Sarmento e Felipe Luan 37 cestas básicas e cerca de 700 santinhos pertencentes ao candidato Fábio Jucá. Inclusive, foi a primeira imagem apresentada pela representante do Ministério Público Federal. E no inquérito policial, os agentes públicos que realizaram a abordagem informaram que o condutor do veículo era Felipe Luan e o passageiro era o Irlon Sarmento. E aí, eu cito aqui o trecho da narração feita pelo policial militar Éder Martins Moraes, que identificou o condutor como Felipe Luan Moreira Barreto, que, realizada a inspeção veicular, localizou aproximadamente 30 cestas básicas distribuídas no banco traseiro e no porta-malas, que também identificou como passageiro o senhor Irlon Sarmento de Moraes, CPF 608-720-802-00, que, entrevistado o senhor Irlon, este informou que se deslocava de Macapá para Oiapoque e que as cestas básicas tinham como destino a ONG Abrace, localizada no bairro Planalto, próximo à MTO, Associação dos Mototaxistas do Oiapoque, que ambos os conduzidos negaram ter qualquer relação com campanha política, que as cestas foram compradas a partir de uma rifa feita em Macapá, e que, questionado sobre as notas fiscais, informou que não tinha, e que uma pessoa da ONG comprou as cestas e que só estaria realizando transportes dele. Que, questionado o senhor Irlan sobre algum vínculo com o candidato, ele informou que não, reafirmando que não possuía qualquer vínculo entre a ONG e os políticos candidatos nessa eleição.
E o policial penal Welton Leite Nascimento acrescentou que o senhor Irlon Sarmento de Moraes informou que todos os meses a ONG faz doação de cestas básicas em Oiapoque e que as cestas não tinham qualquer relação com a campanha política e que, após encerrada a entrevista, foi realizada busca minuciosa no interior do veículo. Quem encontrou os santinhos escondidos embaixo do banco do condutor e, aberta a palavra, ou para indicar outras circunstâncias, ele informou que já faz um ano que está engajado na Operação Horus e que nunca abordou o veículo com essa quantidade de cestas básicas separadas. Realizou-se também, Excelência, e a representante do MP registrou isso, a oitiva da testemunha Rosiane da Costa Santana. E ela disse o seguinte, que as cestas básicas foram adquiridas a partir de uma rifa realizada no dia 14 de setembro, encerrada com o sorteio de brindes, e que os kits de alimentos foram adquiridos por Irlon, que entregou o dinheiro arrecadado em mãos para o senhor Irlon, que arrecadou um pouco mais de R$1.000 na aquisição dos kits, que não possui recibo ou cupom fiscal da compra de cestas básicas, que desconhece se Irlon possuir os comprovantes, que a campanha de doações é realizada imediatamente, assim que as cestas chegassem no município, que já possui o cadastro de pessoas beneficiárias, que a associação não tem colaboração financeira de políticas. E ela disse que recebe doações de vários colaboradores, todos sem vínculo eleitorais. E o que Felipe Luan Moreira informou? Que é profissional liberal, é motorista de aplicativo, que na data de hoje, 29/9, às 6 horas, foi abordado pela equipe de policiais responsável pela Operação Horus, no veículo Sentra azul de sua propriedade, e que os policiais pediram a documentação do veículo e dos passageiros. Esse mesmo veículo, Excelência, a representante do Ministério Público mostrou depois a foto do candidato na frente dele, né? Que os policiais pediram a documentação do veículo e dos passageiros, que foi solicitado que desembarcasse do veículo, que foi contratado pelo senhor Irlon por R$300, acrescentado pelo valor do combustível, que buscou o senhor Irlon no bairro Novo Horizonte, na residência deste, que após passar no varejista, próximo à Igreja Universal do Reino de Deus, na Avenida Padre Júlio, e que o senhor Irlon desceu do veículo e se dirigiu ao caixa do varejista. Porém, o senhor Irlon não efetuou o pagamento das mercadorias, tendo recebido apenas informação de que seria R$1.250, que o senhor Irlon não comentou quem iria pagar pelas mercadorias, que perguntado se considera comum a aquisição de mercadorias para pagamento a posteriori, informou que não lhe cabe fazer ponderação sobre esse fato, que o seu papel era cumprir com o contrato de transporte, e que o senhor Irlan não sabia da existência de santinho no interior do veículo, que se deparou com os santinhos em Porto Grande e guardou embaixo do banco para evitar desconfiança por parte das operações das autoridades policiais, que não descartou os santinhos por ser material de campanha do seu primo, Fábio Jucá, candidato pelo PSB, que seu planejamento era dormir em Oiapoque e voltar no dia seguinte, que perguntado sobre sua relação com Irlon, informou que fez a corrida para ele eventualmente, que Irlon não faz campanha para Fábio Jucá, que o declarante não faz parte da Associação Abraça, que questionou Irlon sobre a finalidade dos kits de alimento, tendo este informado que integrava a associação citada e fariam doações em Oiapoque. E aí, continua por aí. E o Irlan disse que é profissional liberal, que faz publicidade digital, que faz publicidade aleatória para o doutor Iuri, para Jaime Nunes, para Raíssa Furlan, que reside em Macapá, que realiza em Oiapoque ações solidárias na frequência de aproximadamente 2 vezes ao mês. E que essas ações solidárias são desenvolvidas pela Associação Abrace e em suas sedes sociais. E que a Abrace doa alimentos, roupas, remédios e presta outras assistências a pessoas vulneráveis. E que, em relação à doação de cestas básicas, informou que realiza esse tipo de doação o ano inteiro, de forma fracionada, em quantidades menores, conforme demanda dos pedidos.
e que a ação atual seria realizada esse final de semana no barracão da Infraero, e que a associação abraça e não conta com apoio de político para essa ação, e que os recursos empregados na compra das cestas são oriundas de uma rifa realizada em Oiapoque, na Praça Central, e que as cestas já estavam compradas em Macapá e que ficou encarregado de transportá-las, que não consegue identificar a pessoa da associação que comprou as cestas, que, questionado qual sua relação com Felipe Luan, condutor do veículo, informou que possui relação de amizade e que contratou Felipe Luan por R$250 e encheu o tanque do veículo. Veja, inclusive, nem quanto ao valor do transporte, eles entram no acordo. Um diz que era 300 e outro que era 250. E que não sabe informar se Felipe Luan é motorista de aplicativo, mas realiza transporte alternativo. Que não sabia que Felipe Luan é primo do candidato Fábio Jucá. Que não sabia que Felipe Luan portava santinhos do candidato Fábio Jucá. E que os santinhos foram encontrados embaixo do banco condutor e se surpreendeu quando encontraram os santinhos. E que não apoia Fábio Jucá e nem possui postagem do candidato em suas redes sociais. E que reitera que abraça não possui finalidade política eleitoral e nem apoia candidato nessa eleição. E aí o curioso é que ele aparece na frente do carro e exatamente com a propaganda do candidato. Então, como se percebe, eu registro agora, conveniente apontar algumas contradições dos depoimentos dos conduzidos, a saber, o valor do suposto contrato de transporte, considerando que cada um dos ouvidos declarou valor diferente, e a aquisição das cestas básicas. Felipe Moreira alegou que Irlon, ao pegar as cestas da distribuidora, não efetuou o pagamento naquele momento, embora tenha perguntado sobre o custo delas e recebido como resposta o valor de R$ 1.250. O Irlon, por sua vez, afirmou que apenas realizaria o transporte das cestas já pagas e não sabia quem teria efetuado o pagamento. E a presidente Rosiane declarou que Irlon teria adquirido os kits e para ele entregou o dinheiro arrecadado em mãos. Somadas as circunstâncias da busca veicular e as condições de depoimentos envolvidos, tem-se os dados extraídos formalmente dos aparelhos celulares, apreendidos com os respectivos logs e hashes necessária autenticidade e veracidade. Na análise feita no aparelho celular de Irlon, identificou-se a atuação efetiva em prol de Fábio Jucá, o que demonstra a falsidade de suas alegações sobre não possuir vínculo com a campanha do candidato. Ademais, Fábio reconhece a liderança exercida por Irlon, conforme se verifica numa imagem que foi apresentada pelo Ministério Público e que eu trago também no meu voto aí, que os colegas podem ter acesso. E frise-se que o contato identificado como Fábio Jucá 2022, que é do número 96999094-394, possui o mesmo terminal telefônico que o registrado na sua candidatura, PJE, número 0600-413-2022. Além disso, há diálogos entre Dani Stephanie, secretária de Fábio Jucá, solicitando e recebendo a chave Pix de Irlon, o que indica que ele recebia pagamentos oriundos do candidato em questão. Eu trago aqui os prints apresentados também pelo Ministério Público. Aqui está. Se puder conseguir cedo de sexta-feira, já vai ajudar. Aí manda o nome do Pix e muita chuva aqui. Estava indo lá para a casa da Alice e já pegou aqui. Dentre outros diálogos, né? Dele mandando o número do Pix. Em outra passagem, Irlon faz solicitações para a secretária de Fábio, a qual informa que as demandas da semana estão sendo cumpridas na sexta-feira e que a situação trazida por Irlon deixaria para a próxima semana. Os dados extraídos dos celulares apreendidos permitiram identificar que Irlon também trabalhava para Yuri. Além disso, articulava eleitores sobre a promessa de algum pagamento em troca do apoio aos candidatos. Eu estou trazendo isso também aqui
como print no meu voto, que foi apresentada também pela representante do Ministério Público. E eu continuo, Excelência. Tem um ponto aqui. Após enviar a data de votação, eleitor pede se irá ganhar uma onça, referência à nota de 500. Então, está muito bem registrado nos diálogos aqui. Eu prossigo. Na perícia realizada no celular de Rosiane Santana, ela conversa com uma pessoa identificada como Bia e comenta sobre Irlon, dizendo dizer que as cestas básicas apreendidas eram da instituição Abraço Oiapoque. Além disso, afirma que Irlon é envolvido com algum candidato, conforme os prints também que eu relaciono a seguir e que foram apresentados pelo Ministério Público Eleitoral. Eu vou ressaltar um dos diálogos. Como eu estava dizendo, ele, Irlon, saiu daqui para comprar esses alimentos. Lá ele é todo envolvido com esses políticos, porque o Yuri saiu dele porque ele tentava tirar dinheiro a todo custo do Yuri. Aí ele foi para outros candidatos, uma tal de Bia e outros, aí ficou afastado. Disse, melhor tu afastar mesmo do grupo, enquanto está envolvido com esses negócios de campanha por aí. Meu candidato é doutor Yuri, e eu faço campanha lá fora. Nunca vim pedir voto no grupo. Outro diálogo. Ele vem de lá, mana, em um carro com um rapaz. Esse rapaz parece ser primo de um candidato. Não sei até ponto ele, Irlon, se envolveu com esse candidato, se comprometeu com esse candidato. Eu sei que eu nunca vi Irlon fazendo campanha para esse homem. Então ele conhece esse outro rapaz que é primo desse candidato, que é o candidato do Santinho, que vinha do carro embora para Oiapoque, dizendo o Irlon que ele não sabia o que o rapaz vinha trazendo dos Santinhos. E aí prossegue. Dos trechos destacados, comprova-se o envolvimento político de Irlon com a instituição Abraço Oiapoque. Ademais, na conversa entre Rosiane e Bia, são compartilhadas capturas de tela da conversa de Bia com Irlon, em que ele afirma que as cestas básicas eram para a compra de votos. Isso está registrado aqui também nos prints que eu trago no meu voto. Verifica-se que Irlon insinuava que as cestas básicas se destinavam à captação de sufrágio e aos fatos narrados nesses autos, por mencionar que, abro aspas, a polícia já indiciou todos nós, fecho aspas. Ainda afirma que toda semana enfiava valores em dinheiro a Rosiane, que é a presidente da instituição Abraço em Oiapoque. Em diálogo com a amiga Eliane, que é o terminal telefônico 559681250533, Elaine Cristina Franca de Oliveira, CPF 016-327-98379, Rosiane ressalta novamente que Irlan afirmou que as cestas básicas eram do grupo Abrace e que seriam utilizadas para a compra de votos por parte do investigado. Isso está aqui bem registrado no meu voto. No laudo de perícia criminal federal 429/2022, registrou-se que Irlon possuía em seu aparelho telefônico diversos contatos salvos relacionados ao candidato Fábio Jucá. Além disso, o laudo informa também que ocorreram 6 ligações pelo WhatsApp com o contato Fábio Jucá 2022. A primeira dessas ligações data 19/8/22 e a última do 28/9/22, poucos dias antes das eleições. Diante do todo exposto, constata-se que Irlon recebeu valores em troca de seu serviço como cabo eleitoral de Fábio Jucá, embora não tenha sido devidamente registrado em sua prestação de contas. Em relação ao investigado Felipe Luan, como confirmado por ele mesmo, ele é primo de Fábio Jucá e nas redes sociais claramente realizava diversas postagens de campanha eleitoral em favor do candidato, conforme as imagens que foram apresentadas pelo MP e que eu trago aqui também meu voto. São diversas imagens dele com o candidato. E diz assim, sou Fábio Jucá, a foto dele e no fundo o candidato. Acresça-se que o carro em que se encontrou o material de campanha e as cestas básicas
é da mesma cor e modelo do que aparece na imagem, que é um Nissan Sentra, cor azul, placa FSY9B05. Importa ressaltar ainda a inexistência de registro na prestação de contas do candidato ora representado de despesa com cessão ou locação de automóvel ou com militância e mobilização de rua. Nesse sentido, é nítido o empenho de Felipe Luan na campanha do candidato. Logo, não restam dúvidas que as circunstâncias fáticas fundamentam que os santinhos e as cestas básicas na pós Felipe Luan e Irlon possuem fins eleitorais para beneficiar a candidatura de Fábio Jucá. Para tanto, utilizou-se de promessa e entrega de vantagens, cestas básicas aos eleitores, acompanhada da distribuição de grande quantidade de santinhos em troca de votos. O candidato tinha ciência de todos os atos ilícitos narrados, dos diários analisados, conclui-se a efetiva disposição de benesses pelo candidato e sua equipe. Aliás, o próprio Fábio Jucá realizou pagamentos diretamente ao Irlan, conforme verifica-se no diálogo que eu estou transcrevendo aqui entre eles. Destaca-se que Fábio Jucá envia o comprovante de transferência oriunda de sua conta pessoal, vinculada ao seu CPF, e confirma, abro aspas, já mandei o negócio a Irlon. A participação da secretária do candidato, identificada como Daniele Stephanie Pantoja da Silva, demonstra uma atuação em conjunto no esquema ilícito. Todos os elementos confirmam uma articulação e elaboração de estratégias com a participação significativa de Fábio Jucá na captação de eleitores por meio do oferecimento de vantagens. Destarte, não restam dúvidas quanto à anuência e ciência e conhecimento. A estrutura organizada revela a gravidade das condutas dos envolvidos em detrimento da lisura das eleições. Os candidatos periciados, a elevada quantidade de santinhos e cestas básicas, bem como as solicitações expressas de voto em favor do candidato, demonstram um nítido propósito eleitoral nas atividades desempenhadas pelos investigados Irlon, Felipe Luan e Fábio Jucá. Sob a perspectiva do abuso do poder econômico, a gravidade das circunstâncias se encontra demonstrada pela atuação organizada dos envolvidos, com especial fim de captar votos por meio de oferta de cestas básicas de valores que, na hipótese e análise, caracteriza a prática abusiva suficiente para macular a lisura da disputa eleitoral. E, nesse sentido, o TSE já assentou que o abuso de poder reclama análise pelo critério qualitativo e evidências e indícios concretos de que se proceda ao aviltamento da vontade livre, autônoma e independente do cidadão eleitor. Outro sim, impede esclarecer que, para a configuração do ilícito, não se exige que o candidato o pratique diretamente, bastando a comprovação de que tenha se beneficiado dele. A ausência de identificação dos eleitores que se valeram do oferecimento de vantagens em troca de voto não afasta a ilicitude da conduta. Porque o Superior Tribunal Eleitoral já definiu isso e, em diversos julgados, reiteradamente, ele afirma que, na linha da jurisprudência do TSE, estando comprovado que houve a captação vedada de sufrágio, não é necessário que estejam identificados nominalmente os eleitores que receberam a benesse em troca de votos. E por expressa disposição do artigo 41, parágrafo 1º da Lei Eleitoral, não se exige pedido explícito de voto, apenas a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir para a caracterização da captação ilícita sufrágio. O elemento subjetivo encontra-se devidamente demonstrado nos autos por meio do relatório de análise de polícia judiciária e demais elementos que constam do IPL 68873 da PFAP, corroborado pelas provas produzidas no termo de apreensão. Demonstrou-se que a denominada prova robusta do ilícito praticado pelos investigados, consistente no abuso do poder econômico, a ensejar a aplicação da sanção de inelegibilidade aos investigados Fábio Wilson Moreira Jucá, Felipe Luan Moreira Barreto e Irlon Samento de Moraes.
Eu passo, excelências, diante do meu voto, a dosimetria da sanção de multa e eu, pelas circunstâncias, eu resumidamente estou fixando em R$ 15.000. E por todo o exposto, eu estou votando pela procedência da ação de investigação judicial eleitoral para aplicar aos investigados Fábio Wilson Moreira Jucá, Felipe Luan Moreira Barreto e Irlon Sarmento de Moraes a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes por abuso de poder econômico e procedência parcial dos pedidos de representação especial por captação ilícita de sufrágio para cassar o diploma e, em consequência, o mandato do representado Fábio Wilson Moreira Jucá e, além de aplicar-lhe multa no valor de R$ 15.000, com fundamento no 41A da caput da Lei das Eleições. Esse é o meu voto. Perfeito. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Senhor presidente, ministro, senhora procuradora. Foco no juiz federal Anselmo Gonçalves. Com atenção, o voto do eminente relator, e estou observando um certo problema para o juiz federal Anselmo Gonçalves, de pele clara, calvo, os óculos de armação quadrada. A questão é a seguinte: nós estamos aqui diante de uma situação de irregularidade do que temos. 38 cestas básicas apreendidas. É isso, tá? que se tem. Mas, para finalidade, qual finalidade? Compra de votos, tá? Ora, vamos chegar a esse ponto. E há uma ligação entre o Felipe Luan, Irlon, tá? E Fábio Jucá, isso é inegável. Tá? Fábio Jucá chegou a transferir dinheiro, tá, para Irlon, sem nenhum embaraço em relação a esse vínculo que existe verdadeiramente, parece que era cabo eleitoral, mas não só, tá, do Fábio Jucá, mas também, tá, se não me engano, trabalhava, tá, para um outro candidato chamado Iori. Isso aí já traz uma certa complicação, tá? Se verdadeiramente Irlon estava trabalhando, tá, como cabo eleitoral ao mesmo tempo, tá, para Fábio Jucá e para Iori, gera até uma dúvida em relação, tá, se realmente ele estava transportando cestas eleitorais, se essas cestas básicas, aliás, se essas cestas seriam, tá, de um candidato ou de outro. Tá? Agora, o que eu tenho mais dificuldade, tá, para ser mais objetivo, é saber a identificação do eleitor, que nós falamos de captação ilícita de sufrágio. Sim, mas sufrágio de quem? Qual é o eleitor nessa história? Quem é o eleitor? Não tem a identificação de um eleitor sequer. Fala que é para a Abrace. Tá, tudo bem. Tá? A Abrace poderia ser destinatária, tá, dessas cestas básicas, mas o que é a Abrace? É uma associação beneficente lá do Oiapoque? Tá? Sim, mas a Abrace, está comprovada a ação da Abrace no sentido de captar, tá, mediante essas cestas básicas, voto de algum associado, de algum eleitor. Tá? Não, se é uma associação beneficente, nada mais natural para que ela distribua mesmo cestas básicas. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer a ligação, tá, dessas cestas básicas com a captação de sufrágio, porque não tem um eleitor sequer identificado. Isso realmente traz uma certa perplexidade, tá? Porque, tá, não se exige, tá, a identificação, tá, do eleitor. Eu penso que sim. Como é que nós vamos falar que nós tivemos uma captação ilícita de sufrágio, tá, se nós não identificamos o eleitor? Nós temos aqui uma associação que seria a beneficiária, de acordo, tá, com todos os depoimentos que foram colhidos. Tá? Agora, será que essa, tá, Abrace realmente, tá, utilizaria essas cestas básicas para a captação de sufrágio? Não existe prova em relação a isso. Tá? Eu me animo até a criar uma situação imaginária. Doutor Paulo Madeira, eu estou concorrendo, tá, com Vossa Excelência num pleito eleitoral. E eu, de má fé, compro, tá, um monte de cestas básicas, coloco, tá, num Uber com todos os seus santinhos. Coloco lá centenas de santinhos. E mando, sabendo que vai ter uma barreira da polícia, eu mando, tá, o motorista levar essas cestas básicas com os santinhos de Vossa Excelência, tá, para
um determinado lugar. Eu sei que a barreira vai parar esse motorista. Ora, é uma situação realmente complicada, porque pode haver burla, pode acontecer de se fazer algo fraudulento nesse sentido. Então, não existe uma prova aqui de que essas cestas básicas tenham sido realmente compradas pelo Fábio Jucá. E muito menos a prova de que essas cestas básicas seriam destinadas à captação de votos de eleitores. Então, eu acho que, realmente, para a gente fazer a cassação de um mandato, nós temos que ter realmente a certeza, uma prova robusta. Então, no que diz respeito, então, à captação de sufrágio, eu vou concordar com a defesa, no sentido de que, verdadeiramente, não há prova, nenhum eleitor foi identificado. Então, eu tenho a dificuldade de, não havendo a identificação do eleitor, aceitar a ideia de uma captação de sufrágio. E, então, com esses argumentos, senhor presidente, com a máxima vênia, com a devida vênia, com todo respeito aos argumentos do Ministério Público Eleitoral e também do eminente relator, eu vou divergir para votar contra, para julgar improcedente. Perfeito. Como vota o juiz Paulo Madeira? Presidente Mendes Pares, senhor procurador regional eleitoral, senhora procuradora, desculpe. Foco no juiz Paulo Madeira. O advogado da defesa e todos que nos acompanham. Senhor presidente, eu também, do mesmo modo que o nosso eminente colega magistrado, doutor Anselmo, eu acompanhei muito atentamente todos os argumentos, tanto da defesa, quanto do Ministério Público Eleitoral, e com muito mais atenção, talvez, o voto do eminente relator. A hipótese que o eminente juiz Anselmo traz, em tese, é possível, eu não desconheço. Eu aprendi desde cedo, quando eu optei pela magistratura, que um juiz não deve ser duas coisas na vida. Não deve ser corrupto e não deve ser ingênuo. Ele não deve trilhar por nenhum desses dois caminhos. Então, nós não somos ingênuos. A gente sabe que, em tese, é possível que algum candidato, para prejudicar um adversário, algum concorrente, ou para criar algum embaraço, em tese, é possível que faça algo desse tipo. Mas, senhor presidente, a análise de prova, em qualquer processo, e no processo criminal não é diferente, ela tem que ser uma análise feita a partir do encadeamento de fatos com validações em documentos ou em outras provas idôneas. E aqui, no caso, aquilo que foi aferido por ocasião da abordagem policial, a começar pela constatação dos santinhos em nome do candidato, e mais as cestas básicas, isso tudo foi validado a partir do contraponto entre todos esses elementos por ocasião da apreensão, com o que foi aferido no laudo após essa diligência, constatando as conversas frequentes entre as pessoas que foram citadas, direta ou indiretamente, a partir do contraponto que foi feito entre as declarações de uma senhora que se dizia presidente da Fundação Abrace, ou do Grupo Abrace, e do próprio Irlon. As contradições entre as declarações são uma evidência, no meu entender, de que aquelas cestas básicas, supostamente, que seriam destinadas para a filantropia, elas não tinham essa finalidade, elas tinham uma outra finalidade. E como é que eu posso dizer que, às vésperas de um pleito eleitoral, que Sua Excelência, o eminente desembargador, eu até atentei para isso, quando ele estava relatando, ele falou 27 de novembro, mas quando está no escrito, na verdade, é 27 de setembro. A eleição começou no iniciozinho de outubro. Então, essa conjugação de fatos, com a aderência às provas que foram produzidas, que são convincentes. Porque quando se traz uma prova em juízo, e a defesa tem todo o direito de alegar um álibi ou alegar em sua sustentação uma tese que se contraponha, a defesa,
passa a ter a obrigação de trazer elementos de convicção. Não basta dizer, não, isso aqui era da Abrace, porque o Irlon era vice-presidente da Abrace, ele fazia isso de forma recorrente, 2 vezes por mês. Mas eles trouxeram essa prova dessa... A que se diz presidente da Abrace, ela não afina esse discurso com o senhor Irlon, nem sequer quanto a quem pagou as cestas em Macapá. Porque ele disse que o papel dele era único e exclusivamente fazer transporte, enquanto que ela não, disse que arrecadou o dinheiro e passou para ele fazer a compra. Então, senhor presidente, são muitas falhas no processo que não sustentam o que a defesa traz. Então, eu repito, há muito tempo foi ultrapassada aquela compreensão de que é obrigação do Ministério Público trazer a prova ao processo. Não. Aquela parte que alega em juízo, ela tem que trazer o mínimo de convicção, de elementos de prova, de demonstração daquilo que ela está alegando. E, no caso aqui concreto, a defesa, ela se sustentou em 2 pontos. Primeiro, a nulidade do auto de apreensão e de todas as buscas. Foi esse o primeiro ponto, que enfatizou bastante. Quanto ao aspecto meritório, o que a defesa sustenta é que aquelas cestas não tinham essa finalidade de fazer compra de voto, não era abuso de poder econômico, porque eram destinatadas a uma fundação Abrace, para fazer filantropia, que fazia isso de forma recorrente. Mas não trouxeram demonstrações ao juízo dessa recorrência de atividades, desse trabalho que o Irlon fazia com frequência, como é que ele captava dinheiro, e outra, isso não está declarado na prestação de contas. Como é que eu posso dizer que havia essa finalidade? E a possibilidade que existe, em tese, de alguém tentar imputar ao candidato uma prática ilícita, isso teria que ter pelo menos algum elemento de informação para que a Polícia Federal investigasse. E isso não veio. Eles em nenhum momento alegaram, olha, isso aqui pode ter sido coisa do meu adversário. Não. É uma cogitação, não é uma tese que poderia ser possível, mas que aqui não se fez sequer referência. Então, senhor presidente Eminêncio Pares e senhora procuradora regional eleitoral, eu acho que o voto do eminente relator foi muito consistente, muito substancioso. Ele fez ponto a ponto as contradições, ele apontou ao longo do voto, ele apontou as contradições que existiram entre os depoimentos, demonstrando que não há razão para acreditarmos que toda aquele quantitativo de cestas básicas e 700, não estamos falando aqui de 2 ou 3 centinhos, 700 materiais de campanha estavam ali por mera coincidência, porque ele estava fazendo um transporte aleatório. Aquilo me parece que é uma prova muito mais do que robusta, né, de que a finalidade era, sim, captação ilícita de sufrágio, com abuso do poder econômico, e a identificação precisa dos eleitores a serem corrompidos, conforme Sua Excelência, o relator também já afirmou, há muito foi superado. Não é necessário fazer essa conexão, até porque, durante o período de eleição, isso também é a regra da experiência comum ensina, todos nós aqui, de algum modo, já trabalhamos em eleição municipal, de eleições gerais, e a gente pode utilizar esse fundamento das regras da experiência comum. A regra da experiência comum demonstra que é exatamente nesse período ali, próximo já à data da eleição, que são feitas as apreensões de materiais, sobretudo esses materiais que visam corromper, comprar o eleitor, exatamente apelando para algo que é substancial, algo que é de subsistência, inclusive, que é o alimento. Não é praxe, não faz parte dessa prática, você distribuir cestas básicas com 2 meses de antecedência, 1 mês. É exatamente naqueles... Ou seja, as pessoas utilizam de uma forma vil, até, eu diria, a miséria da população, a miséria das pessoas, para tentar tirar proveito político e eleitoral. E isso, claro, a nossa justiça tem que estar atenta para isso.
já fizemos vários julgamentos aqui em que eu votei favorável à improcedência, para não condenar, porque eu acho que tem que ter prova substancial. Mas, no caso concreto, senhor presidente, eu entendo que as provas são substanciais. Mais do que isso, só se o candidato saísse com outdoor pregado na rua, dizendo assim, eu assumo que eu fiz isso. Então, senhor presidente, com essas razões, eu estou acompanhando o eminente relator. Perfeito. Como vota a juíza Tina Souza? Excelentíssimo senhor presidente, também ouvi, né, Foco na juíza membro Tina Souza. Aqui o voto do relator. Também entendo pertinente a manifestação do juiz Anselmo e não deixo de reconhecer que há jurisprudência no sentido de exigir, né, a identificação de um eleitor que a seja juíza Tina Souza, determinado, cabelos castanhos, medianos, no recurso eleitoral, feita, que eu até faço menção aqui, vermelho nos seus lábios. 474 da origem São Paulo, na barra inferior da tela, a relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, está no DJE do dia 30/4/2019, que faz essa ressalva. Todavia, também vejo totalmente pertinente a manifestação do colega juiz Paulo Madeira, que, não obstante isso, a conduta, né, do 41A, ela exige uma redobrada, uma análise do juiz, né, da prova, que vai analisar a prova. Ele tem que ser... Essa análise, ela não é isolada, né? Então, o juiz, ao analisar a prova, ele vai fazer o cotejo de tudo aquilo que foi arrebanhado no curso da instrução processual. E comungo da ideia de que, no caso em apreço aqui, há suficiência, né, de prova dá ensejo, então, a condenação conforme o voto do relator. E com essas considerações, né, feitas aqui de improviso, mas com a convicção que tenho, eu acompanho, então, o voto do eminente relator. Paola Santos. Presidente, eu vou pedir vista dos autos. Foco na juíza Paola Santos. Então, anuncio o resultado. O Tribunal Regional Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Conheceu das ações, rejeitou a preliminar de nulidade das provas, arguida pelos representados, de ofício acolheu a ilegitimidade passiva de Irlon e Felipe na representação especial, e no mérito, após o voto do relator, julgando procedente as ações, divergiu o juiz Anselmo Gonçalves. Aliás, no mérito, julgando procedente, o relator julgando procedente, no que foi acompanhado pelo juiz Paulo Madeira e Tina Souza, pediu vista à juíza Paola Santos. Os demais aguardam. Aí depois a gente conserta. Cleine, me faz, por favor, essa certidão, me manda pelo WhatsApp para eu ver se ela ficou formatada adequadamente, que eu estou longe, eu ditei e não sei se ficou bem compreensível. Você digita a certidão e, ao final, eu ainda anuncio novamente essa certidão, como vai ficar desse julgamento dessas ações aqui, ok? Enquanto a Cleine faz isso, vamos aí continuando em julgamento, chamo... aliás, agradeço antes a presença do doutor Luciano, mais uma vez. Obrigado, excelência, obrigado a todos, um bom trabalho. Obrigado, doutor Luciano, até a próxima. Presidente, só para dizer, eu estou aqui conectado, mas por mais de um momento a minha internet fraquejou, tá? Então, Imagina, eu quero dizer que eu tentarei ficar até o final. Se eu desaparecer, é porque a conexão caiu, mas eu tentarei voltar o tempo todo, se for o caso. Obrigado, viu? Perfeito, Esmador, perfeito. O item seguinte da pauta é a prestação de contas
601.022 de 2022, origem Macapá, juíza, relatora a juíza Paola Santos, interessado Afonso Gomes Guimarães, recebi aqui o informe da ilustre relatora que ela está realmente em representação numa atividade eleitoral em um local em que ela não conseguiu um espaço adequado e longe de barulho para poder transmitir. É isso mesmo, doutora Paula? Podemos retirar então de pauta e jogar na próxima sessão, não é? Exato, presidente. O barulho aqui está muito intenso, eu não consegui no local reservado para que eu pudesse, né, poder participar da sessão sem prejudicar, né, o voto e o entendimento de vocês. Está bem complicado aqui mesmo. Perfeito. Então, Vossa Excelência quer que jogue para a próxima ou prefere pautar? A próxima, a do dia 20, eu já trago o processo. Pode deixar pautado para o dia 20. Então, pronto, saindo todos intimados. Muito bem. Então, chamo em julgamento, ao item seguinte da pauta, é a prestação de contas 600.105 de 2023, origem Macapá, relator juiz Paulo Madeira. Interessados é o PSD, o Partido Social Democrático, Luiz Cantuário Lucas Barreto, e Amilcar Benjamin do Carmo, e comporão a turma junto com o relator, os vogais juízes Rivaldo Valente, Carmo Antônio, Anselmo Gonçalves, Paulo Madeira, Tina Souza, aliás, Paulo Madeira é o relator, Tina Souza e João Lages. Ilustre relator, com a palavra. Presidente municipal, senhora procuradora, aqui é o seguinte, o Foco no juiz Paulo Madeira apresentou prestação de contas referente ao exercício 2022 e o NACEP identificou algumas falhas. O partido foi devidamente intimado e trouxe a documentação que o NACEP exigia. No entanto, essa documentação ela não veio na ordem, a apresentação não veio sequenciada. Então, o NACEP opinou pela aprovação com ressalva e, nessa mesma linha, seguiu o Ministério Público também votando, ou opinando, melhor dizendo, pela aprovação com ressalva ao relatório. No relatório, vamos abrir a palavra à doutora Sara Cavalcante. Doutora Sara, para uma manifestação. Apenas reitera os termos do parecer, Excelência. Devolvo a palavra ao relator. Senhor presidente, aqui eu vou ser bem breve. Foco no juiz Paulo Madeira. Aqui é o seguinte, o NACEP identificou falhas em algumas documentações e dentro do prazo regular houve a apresentação dos documentos. O que ocorre é que essa documentação ela não veio sequenciada, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, puseram lá na hora de entregar os documentos, começando pelo 9, depois o 8, depois o 7, depois voltava para o 1 e por aí vai. E foi com base nisso, nesse não sequenciamento, que o NACEP entendeu que o ideal seria opinar pela aprovação com ressalva. E o Ministério Público também seguiu esse entendimento. Eu quero pedir vênia ao Ministério Público e também aos técnicos do NACEP, que a gente sempre leva em alta consideração, respeitamos muito, mas me parece, senhor presidente e eminentes pares, que não há justa causa para se anotar uma aprovação dessa com ressalva pelo fato de não ter um sequenciamento. Porque o que se afere, o que se busca numa prestação de contas é saber se a documentação é idônea, é rígida, se comprova o que foi praticado. O NACEP identificou o que foi, que a documentação depois da intimação foi correta. A ausência de sequenciamento é uma filigrana. Eu considero que não há justa causa para essa anotação, de modo que, pedindo vênia ao doutor Ministério Público Eleitoral, eu estou votando no sentido de aprovação sem qualquer ressalva. É o meu voto. Com voto a juiz Rivaldo Valente? Acompanho, presidente. Juiz Carmo Antônio? Também acompanha, Excelência. Juiz Anselmo Gonçalves? Também acompanho, relator. Juíza Tina Souza? Acompanho, relator, Excelência. E eu também anuncio o resultado. O TRE da Amapá, unanimidade, aprovou a prestação de contas do PSD referente ao exercício financeiro de 2022. Tudo Foco no desembargador João Lages, presidente do TRE Amapá. Não há mais outros processos em pauta, de modo que eu declaro encerrada a nossa sessão
Parabenizo o Paulo pelo programa, pela ação de ontem, maravilhoso, Paulo e toda a equipe, tá bom? E declaro encerrado, dedico e espero que todos tenham um ótimo final de semana, tá bom? Até a semana que vem, se Deus quiser.